concorrência, que vem de ampla concorrência. Agora, o que a gente sente falta, João, e aí é uma sugestão, queria colocar como sugestão, é de a gente colocar exatamente para alguns indicadores. A gente pensou lá em alguns indicadores para discussão, né? Que pudesse demonstrar isso, o quanto a Bolsa está influenciando, o auxílio está influenciando o desempenho desses alunos, cotista e não cotista. Então, a gente pensou lá em alguns indicadores para trazer para a discussão, né? O primeiro deles seria o percentual de alunos assistidos pelo PNAES. O PNAES é o programa, né, de assistência estudantil, então tem um orçamento próprio. O primeiro indicador seria esse, quantidade de alunos que recebem assistência oriunda do PNAES sobre a quantidade de matriculados na graduação, para a gente já ter uma noção de qual percentual de alunos da rede federal recebem algum tipo de assistência em relação à quantidade de matriculados da graduação. O segundo seria percentual de alunos oriundos de escola pública sobre o total de matriculados na graduação presencial. São todos da cota. Oi? São todos da cota, evidentemente. Não, mas aí o que a gente está em relação ao total, né? Então, porque aí pode ter 50%, 60%, dependendo da ele entra, né? Ele pode vir sem cota também de escola pública, entendeu? Também tem isso. Aí a gente quer saber quanto isso está representando hoje. A última estimativa é que isso poderia chegar em torno de 60%, né? Em algumas universidades. E aí a gente poder ter uma visão geral das universidades, isso fortalece esse debate da importância da assistência estudantil e do PNAES para o desempenho acadêmico. Pensamos em um segundo bloco, que seria a cobertura e abrangência do programa de assistência estudantil. Então, nele a gente distribuiu em 2 indicadores. O outro seria percentual de alunos cotistas por renda não assistida sobre o total de alunos na mesma situação financeira. Então, certo? Entendi. E o quarto seria o percentual de alunos egressos de escola pública não assistidos sobre o total de alunos egressos de escola pública. Então, quem a gente está deixando de assistir, ou porque ele vem de escola pública e não precisa, que também acontece porque, por exemplo, nós temos os nossos colégios de aplicação, que muitas vezes não tem cota, tem o Pedro II, tem os militares, que eles entram como cotistas, mas não necessariamente eles precisam de uma assistência estudantil. Então, era importante a gente ter um retrato disso. O outro bloco que a gente pensou que seria de avaliação de desempenho acadêmico desses alunos assistidos. Então, quantidade de alunos assistidos com um coeficiente de rendimento acadêmico maior ou igual a 5% sobre o total de alunos assistindo. Então, esses alunos que são assistidos, como é que está a situação em termos percentuais, do seu desempenho acadêmico, que a gente chamou de coeficiente de rendimento acadêmico. Percentual de alunos assistidos que não teve nenhuma reprovação no semestre. A gente sabe que um dos pontos do decreto é que não pode ter reprovação para ter uma continuidade da Bolsa, né? Acho que são 2 reprovações. Fala na reprovação por não comparecimento, não é por falta, né? Pode falar. Na verdade, Tiago, o decreto não traz essas... Depende de cada universidade, né? Inclusive, no próprio fórum, a gente tem grupos que pensam de uma forma, que pensam de uma outra forma, né? Eu sou daquele grupo que acredita que o aluno tem que ter um rendimento acadêmico, né? Mas isso é uma discussão ainda em relação a gente. A lei, o decreto, perdão, não diz nada sobre isso. Ok, perfeito. Então... E aí a gente tem essa discussão, né? Na realidade, assim, por quê? Porque, de fato, tem alunos que vêm muitos desses alunos vêm às vezes vêm do interior, ou está passando por problema psicológico familiar, e aí ele tem reprovação, mas esse tipo de reprovação, ele tem que ser acompanhado, e poderia ser, de certa forma, isso poderia ser aceito, mas tem reprovações por ausência, sem nenhum tipo de vinculação a um problema que gerasse aquilo, né? E aí esse aluno está concorrendo uma bolsa com outro aluno que Tiago, agora tem um detalhe importante, tá, gente? Eu queria só, sem te interromper,
aqui, mas porque é o seguinte, a gente está falando aqui, porque o aluno recebe uma bolsa, então não pode ficar reprovado. Na verdade, essa questão da reprovação tem que ser em relação a todos os alunos da universidade, porque mais do que receber uma bolsa, é ter uma vaga pública na universidade, que é muito mais cara do que qualquer uma bolsa. Então, eu queria só fazer esse reparo. Perfeito, perfeito. Outro bloco que a gente considerou seria essa questão da retenção e evasão dos alunos, como uma forma da gente poder mensurar esses dados. Seria, por exemplo, percentual de alunos assistidos que participam de programa de mérito acadêmico, como PIBIC, monitoria. Será que isso também não contribui para um melhor desempenho dele? Então, é como a gente conseguir avaliar se ser só assistido pelo programa é suficiente ou quando ele participa de outros programas, como PIBIC, monitoria, ele tem um desempenho melhor do que o desempenho de quando ele está sendo assistido. Fica só a título de exemplos para que a gente possa buscar um mecanismo de acompanhamento da rede e de fortalecimento no debate, na discussão sobre a necessidade de ampliação, quando a gente demonstra que o desempenho acadêmico dele pode ser bem melhor se ele tiver, por exemplo, sendo assistido por um programa como o PINAIS. Acho que vocês elencaram aqui um conjunto de indicadores bastante pertinentes, né? Talvez um ou outro a gente pudesse, evidentemente, depois aprofundar, né? Se de fato eles vão nos mostrar aquilo que a gente imagina que eles vão nos mostrar, enfim. Mas só assim, me parece, e é isso que eu queria ver com você, quando você apresenta e fala em assistidos, você está falando de assistido PINAIS, né? Mas assistido com bolsa, com algum auxílio financeiro, algum auxílio financeiro. Seja transporte, algum tipo de assistência oriunda do recurso. Do recurso PINAIS. Seja algum tipo de assistência oriunda do recurso PINAIS. Eu pergunto isso porque essa é uma discussão, inclusive, que a gente tem feito, né, no diálogo com o FONAPRAS, inclusive, em algum momento, mas dentro das universidades, nos diálogos com as pró-reitorias, que é entender o recurso PINAIS como possibilidade de fomentar outros programas, como, por exemplo, apoio acadêmico ao estudante, sem que seja o estudante vulnerável, vamos dizer assim, receber algum recurso financeiro na forma de alimento, enfim, né? Então, por exemplo, ele ter lá uma estrutura de apoio pedagógico, uma monitoria, por exemplo, com recurso do PINAIS. Então, ele estará sendo assistido de algum modo, né? Então, tentar também buscar... Mas acho que monitoria não poderia ser com recurso do PINAIS, né? Aí são recursos da universidade que dão suporte a esses alunos. Sim. Nem... Mas são atividades de assistência estudantil. Sim. Embora não seja recurso PINAIS, são atividades de assistência estudantil. Então, essas coisas que a gente precisa refinar, talvez, num processo de avaliação. Eu não sei se o João tem alguma informação sobre isso, mas, por exemplo, lá a gente realiza esse tipo de apoio pedagógico e isso tem dado resultado significativo no desempenho dos alunos, principalmente na que a gente chama de área 2, que é a área que precisa mais de matemática. Então... Eu queria alertar, porque à medida em que o recurso do PINAIS começou a chegar à universidade, do rubrica separada do custeio, e quando o Ministério da Educação fez isso, eu acho que foi muito bom para as universidades, porque as universidades tinham dificuldades, né, os dirigentes, a política era complicada, se destinar uma quantidade de recursos, então chegarem lá destinado a este fim é muito importante para que os gestores não fiquem querendo pegar esse dinheiro. Então é importante que os gestores, e aqui vocês principalmente, não tentem colocar todos os problemas da universidade para dentro da assistência estudantil, porque ela tem os seus próprios problemas. Então, essa questão de monitoria é um problema para ser resolvido com recurso de custeio da universidade, e não com a assistência estudantil. Tá? Isso, em relação ao fora, a gente tem discutido isso no FONAPRAS, e isso é uma coisa que a gente não abre mão. Recurso da assistência para assistência. Uma coisa é um aluno que tem vulnerabilidade socioeconômica, sei lá, recebe um auxílio e ele tem condição de ser monitor, tudo bem. Outra é um aluno que não tem a necessidade daquele recurso, de modo nenhum deve ser dado uma bolsa da assistência estudantil para ele.
Principalmente no contexto que a gente vive, que eu consigo atender alunos que têm renda. A gente sabe que o aluno tem renda inferior a R$400, né? Ele vive em situação de miséria, né? Eu não consigo atender esse aluno. Imagina, eu vou dar uma bolsa de iniciação científica para um aluno bem formado, com recurso de assistência estudantil, né? Eu fico até peço, eu fico até irritado com esse tipo de coisa, né? E a CGU já falou sobre isso, não pode, de jeito nenhum. Tá. Assim, eu acho que primeiro, o debate está muito interessante aqui, o rumo da conversa. Eu acho que, primeiro, todos nós, a gente comete um certo equívoco quando a gente considera a assistência os alunos que procuram os programas da assistência. Tá certo? E eu acho que nós tínhamos que trabalhar não com os alunos que procuram a demanda do recurso da assistência, mas o que nós chamamos, nós fizemos o João de Deus participou 2 anos atrás, nós fizemos um debate muito interessante, estávamos eu, o Jailton, o Wilson e a Marise, com a comissão do FONAPRACE, é que nós temos que primeiro levantar qual é a expectativa de demanda para a assistência. Por quê? Porque muitos alunos, eles não entram nas estatísticas porque eles não buscam os programas da assistência, mesmo estando dentro das condições de serem atendidos. Então, o que nós estamos chamando de... Por exemplo, eu peguei os dados dos microdados do censo, e em 2014, nós tínhamos no sistema da federal, 45% dos estudantes universitários tinham algum apoio de assistência estudantil. Em 2016, que foi o último censo que nós temos validado, esse número passou para 50%. Isso, então você nota o seguinte, que nós saímos de 45% em 2014, fomos para 50%, os alunos que efetivamente recebem algum apoio de assistência. Agora, quantos dos alunos que frequentam as universidades que não recebem por não procurar assistência? Ou, muitas vezes, procura assistência, mas os recursos não são suficientes. Então, essa eu acho que é uma reflexão que nós vamos ter que fazer. E nós temos que ter cuidado, porque o MEC vai usar o discurso de que os recursos estão aumentando. E se você pega o número frio do recurso, ele não está errado em dizer isso. Só que... Em valor nominal. Só que em valor nominal, porque, por exemplo, em 2014, pelo Tesouro Gerencial, a fonte que eu utilizei, nós empenhamos 690 milhões para assistência estudantil. Em 2016, nós empenhamos 940 milhões e 600 mil reais. Isso dados que eu extraí do Tesouro Gerencial. Então, isso significa que teve um crescimento no valor nominal empenhado de 36%. Só que nesse mesmo período, nós passamos de 45% dos alunos matriculados tinham apoio da assistência para 50%. Não era isso, fora o crescimento vegetativo. Tá certo? Fora o crescimento vegetativo. Então, eu acho que a reflexão, o exercício que nós temos que fazer é muito mais complexo do que simplesmente nós olharmos para esses dados simplesmente como número das estatísticas, tá certo? Nós temos que fazer uma análise mais qualitativa desse processo. E infelizmente, nós não estamos tendo tempo para fazer essa análise qualitativa. E a provocação que eu faço, nós já fizemos lá, provocação no sentido bom, é que nós temos que sentar com o INEP, com a Laura, mergulhar nos microdados do censo e nós começarmos a trabalhar com qual é a nossa real demanda pela assistência. Não são os alunos que vão lá na pró-reitoria preencher o formulário para se candidatar a um apoio. Mas nós precisamos ter uma ideia de qual é o tamanho do nosso problema, que hoje eu confesso para vocês que nós não temos. Na minha visão, nós não sabemos o tamanho. Tá certo? E certamente ele é muito maior do que os recursos que a gente recebe. Eu queria contribuir, Hamilton, com essa tua fala, rapidamente aqui, porque é muito pior do que o que tu estás dizendo. Pelo seguinte, quem tem Procampo, por exemplo, Procampo tinha um recurso de custeio. Acabou. Foi lá para ir na assistência.
Não, mas várias universidades. Na minha, por exemplo, está indo lá para dentro da assistência, porque não tem recurso. Mas não tem recurso, vamos lá. O que mais? Veja bem, um minutinho só. Deixa eu só concluir aqui, rapidão, para contribuir com as palavras. O Bolsa Permanência do MEC. Lembra do Bolsa Permanência do MEC para indígenas, quilombola e aqueles cursos integrais de até 5 horas diárias? A partir de 2016 não ingressou mais nenhum aluno de cursos integrais. Onde é que esse aluno está indo buscar agora? Lá na assistência, né? Agora o PIBID, né? Só metade das bolsas. O PIBID atende às licenciaturas, onde tem os alunos mais pobres. Isso cai dentro da assistência. Ou seja, se o recurso do PNAES está diminuindo, mas o problema da assistência é muito maior do que esse, porque os outros recursos não estão mais indo para a universidade, também já sumiram, né? Então é muito mais grave a situação. Eu queria só dizer, João, o seguinte: primeiro que o Procampo, com todo respeito às nossas administrações, na minha universidade tem Procampo, quem assinou o convênio do Procampo estava explícito de uma cláusula que depois de 3 anos as universidades assumiriam os cursos com recursos próprios. Então, ou seja, as universidades deveriam ter se preparado para quando chegar esse momento. Então, por exemplo, lá no Espírito Santo, nós estamos fazendo a cobertura do Procampo usando recursos próprios da universidade. Tá certo? Porque ele não pode, ele não é o Procampo, o Prolind e outros, não é buscar recurso da 4002. Ele tem que tirar recurso da fonte 100, da fonte 250, porque é a obrigação da universidade. Tá? Então, ou seja, é a mesma coisa que as bolsas. O recurso do PNAES, ele não é para bolsa de apoio acadêmico, iniciação científica, extensão, iniciação tecnológica, etc. Entendeu? Então, assim, eu acho que nós temos que ter essa uniformidade de pensamento, porque senão nós estamos contribuindo para mascarar a situação junto ao MEC. Então, acho que depois de um debate acalorado, nós podemos abrir para perguntas, né, da plateia. Pode. Ela vai. Está aqui primeiro. Bom, eu sou Gelson Luiz Santos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tá. Ah, tá. Em pé, né? Não, olha só, eu queria fazer uma questão para a mesa, que é o seguinte, quer dizer, a assistência estudantil, ela visualiza a questão financeira, mas também foi tocada aqui na questão pedagógica, que também é uma forma de assistência. Nós que, além de administrar a universidade, também trabalha dentro da sala de aula, que esse trabalho não cessa, a gente vê qual é o tamanho desse problema também. Agora, eu acho que essa é a questão também delicada, além de várias que nós temos que pensar, porque é a relação com a educação básica. E até que ponto a universidade, e isso vai ter que ter um prazo determinado, vai poder ficar fazendo esta assistência pedagógica com essa educação básica. Isso é uma questão. Uma educação básica que nós temos aqui, que nós sabemos que não é nada agradável. Não é? Nós temos ilhas de excelência em educação básica, que são poucas. Por exemplo, lá no meu estado, Rio de Janeiro, Pedro II, Colégio de Aplicação da UERJ, Colégio de Aplicação da UFRJ e algumas escolas de nível médio de excelência. O restante não dá, não é, para um aluno acompanhar, e esse é o debate. Então, a universidade também vai ter que se inclinar para essa questão da educação básica. Eu estou falando isso como educador. Como eu sou da Faculdade de Educação, fica fácil ter essa perspectiva. Né? E a outra coisa da assistência estudantil, que toda hora lá na universidade, lá que eu estou coordenando a construção de um núcleo de estatística, toda hora vem essa questão de um salário mínimo e meio para... um salário mínimo para assistência estudantil, renda familiar per capita de 1,5. E eu já fui perguntado o seguinte: se uma família tem, por exemplo, 6 pessoas, 7 pessoas, um salário mínimo e meio dá mais de R$6.000. Isso é uma questão. Quer dizer, pois é, dá 10 mil. Então tá, eu não fiz a conta ainda não. Mas então isso,
Como é que a gente contabiliza isso? Ele falou em 400, eu estava vendo lá no Piauí 400. Se a família tem 8 pessoas, dá 3.200. Eu não sei como é que essa questão impacta até a perspectiva do próprio, no debate junto ao Ministério da Educação, não é? Como é que essa questão impacta o Ministério da Educação? Eu estou botando um salário mínimo e meio, mas se a família tem 6, 7 pessoas, com essa renda familiar per capita, dá para sobreviver se eu considerar o conjunto somatório de todas as rendas ali. Isso é uma questão que a gente tem que também levar em conta, até para a mesa de debate, é uma questão, eu julgo uma questão importante. Tá? E para finalizar, né, para não tomar mais tempo aqui do debate, que tem outros colegas, eu gostaria de saber uma coisa, como é que lá no Piauí, Maranhão, tá. Como é que lá, ainda pior ainda, como é que lá no Maranhão está sendo resolvido essa questão da assistência estudantil com relação às bolsas, ou seja, o número de bolsas é suficiente para atender a demanda desses alunos ou não? Isso é que eu gostaria de saber, que é o fazer mais com menos. Você pediu para perguntar. Pedro e Maurício, tá? Boa tarde a todos e todas. Primeiro, Tiago, parabenizar a Comissão Nacional e a coordenação local pela proposta da mesa. Acho que é muito importante quando a gente dialoga com os outros fóruns, né, e fazer esse diálogo com o FONAPRACE e posteriormente fazer esse diálogo com o FORPROEX. Acho que vão enriquecer muito as nossas, os próprios encaminhamentos deste fórum, né? Porque às vezes a gente fica muito na letra fria dos números, só no número e não avança para essas questões efetivamente, né? E aí eu vou colocar, acho que tentar. Acho que essa questão desse debate sobre a universalização ou focalização da assistência estudantil, acho que é extremamente importante. Desculpa, vamos lá. E também para me apresentar, né, que eu esqueci, é Flávio Domingos, pró-reitor de Gestão Institucional da Universidade Federal de Alagoas. Tá? Esse debate sobre universalização ou focalização da assistência, eu acho que é extremamente importante. E aí a gente pega um exemplo claro disso, que acho que é concreto para a gente analisar, que são os nossos restaurantes universitários, né? E aí, nesse sentido, a minha pergunta vai mais para a coordenação do FONAPRACE. Se o fórum tem pensado outras estratégias que envolvam financiamento ou não de assistência estudantil, né? Já vista que a gente tem, além de toda essa problemática das cotas e tal, os nossos alunos, né, de graduação e pós-graduação estão a cada dia mais acometidos por adoecimento mental, enfim. Então, acho que essa temática da assistência, ela vai para além da questão econômica, né? Ela vai para uma assistência de saúde mesmo, né? Obrigado. Boa tarde a todos. É um prazer falar com vocês a respeito de assistência estudantil. Sou Inês Salomão, sou diretora de Administração e Planejamento do Cefet Rio. E a gente tem visto, né, isso é uma questão diária da alocação de recursos, que o empobrecimento no Grande Rio, por exemplo, ele é muito alto e com a crise financeira, crise econômica do país, ele tem se agravado. Tá? Desse ponto de vista, o que a gente chamava antes, né, de o nosso público para assistência estudantil, de 1.800 pessoas, 1.800 bolsas, e era o razoável, de deixar pouca gente de fora, hoje não está dando para 10% de quem a gente tem que atender.
Então, efetivamente, os recursos não estão ampliando, né? E aí, se a gente discute isso com o MEC e tal, a gente ouve, né? Todo mundo tem que se apertar, a emenda constitucional 95, tem o teto dos gastos, a gente não vai ter como ampliar muito isso, vocês têm que fazer escolhas. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês é, do ponto de vista do FONAPRAS, do ponto de vista do que vocês entendem como permanência, qual é a política mais efetiva para vocês? A gente escolheu institucionalmente uma política de bolsas, mas a gente é sempre questionado nesse sentido, dizendo, olha, a gente tem direito a outras coisas também. A gente tem direito à moradia que não tem moradia. A gente tem direito à alimentação e que não tem alimentação. A gente tem direito... Então, se na letra da lei diz que tem direito, concordo, mas a gente precisa ter os recursos para prover esses direitos da maneira adequada. Então, isso é uma pergunta real. E a outra coisa, eu não sei se vocês tiveram acesso a isso, a gente não teve, eu já pedi várias vezes isso para o MEC, disse que existe um parecer da CGU dizendo que a assistência estudantil deve ser feita por bolsa. Tá? E que este parecer diria que a gente não deveria estar se preocupando com determinadas outras coisas. Isso eu discordo, tá certo? Isso é uma pergunta se por acaso vocês tiveram acesso a alguma documentação nesse sentido, tá? Que eu realmente já procurei e não encontrei, então, para a gente conversar um pouco sobre isso. E por fim, tentar entender, assim, né, que realmente, como os recursos estão cada vez, né, mais limitados, como os dados já mostram e tudo mais, de que forma a gente pode pensar, talvez, em trabalhar com outras formas de atendimento, né, em levar a assistência estudantil para dentro das nossas questões de outras formas de atendimento interno, que permitam a gente atender mais gente. Então, por exemplo, eu sei que não é uma federal, uma estadual, eu sei que uma estadual de São Paulo, hoje, ela faz junta as bolsas. Então, por exemplo, quem vai fazer uma bolsa de extensão, eles têm uma cota dentro de bolsas de extensão para público de assistência estudantil, de maneira que você cubra mais gente e aquela pessoa tenha outras oportunidades, etc, etc. É só um exemplo, né? Mas se você já tem discutido coisas nesse sentido. Já sou eu? Pedro. Bom, boa tarde, eu sou Pedro Narantes, pró-reitor de Planejamento da Universidade Federal de São Paulo. Prazer estar aqui dialogando com vocês. Foi muito esperado esse momento que nosso fórum possa dialogar com os outros fóruns em questões comuns. Acho que é muito importante que a gente possa trabalhar dessa forma mais transversal e colaborativa, né? Eu vou fazer duas perguntas. A primeira, da complexidade da gestão da assistência estudantil, né? Basicamente, é um serviço de assistência social que a gente está fazendo dentro da universidade, né? Como se fosse um Bolsa Família, né? Com um nível de complexidade grande, né? Então, nós temos um Ministério do Desenvolvimento Social. Eu queria saber até que ponto, né, a relação entre Ministério da Educação e Ministério do Desenvolvimento Social não pode fortalecer, tanto do ponto de vista de gestão, quanto de fundos, de sistemas, para que a gente faça isso de uma maneira mais profissional, mais integrada, né? Porque hoje Bolsa Família tem formas de gestão, de accountability, sistemas por cartão, etc., bastante avançadas, e a gente ainda tem uma prática ainda muito artesanal. Isso que vocês estavam falando da triagem, de quem recebe bolsa, não recebe bolsa, deixou de receber, ou mudou de enquadramento, etc. E é algo muito tenso dentro das universidades, né? Porque às vezes muda a forma de fazer entrevista de um campus para o outro, do critério que é adotado, não tem uma padronização de gestão. Então, o que eu queria entender, as universidades estão se sobrecarregando de algo que não é o seu saber, né, organizacional, que é gerir um programa cada vez maior, cada vez mais relevante de assistência social dentro das universidades, né? Então, acho que a gente poderia pensar em uma articulação com o Ministério do Desenvolvimento Social, né, e pensar como construir isso de uma maneira mais alargada e também obter recursos para um programa de fato sustentado de assistência estudantil que não fique na dependência das contingências de negociação com o MEC, né? Isso é um ponto. O outro ponto, que eu sei que é um tema polêmico, ainda mais com falta de recurso, ninguém quer rediscutir a matriz, né? Mas a matriz do PNAES, né, o cobertor é curto, se você muda a regra, uns perdem, outros ganham, sempre tem essa
essa questão. Mas, de fato, o cálculo da matriz me parece bastante incoerente, né? Porque, de um lado, você tem a distribuição por renda, né, per capita, que é igual para todo mundo, só que ela é multiplicada no cálculo da matriz por IDH e não por custo de vida, né? Então, você faz com que uma universidade numa região mais pobre, em que o custo de vida é muito menor do que numa região mais rica, mas também muito desigual, como regiões metropolitanas, né, receba muito mais recursos. Então, temos universidades iguais em número de alunos, né, equivalentes, e perfil de renda dos estudantes igual a de São Paulo, que recebem 3 vezes mais PNAES do que nós, porque tem um IDH 3 vezes menor do que São Paulo. Só que o custo de vida em São Paulo, em Santos, São José dos Campos, é altíssimo, né? Então, um aluno que recebe um auxílio de R$600 está morando basicamente em cortiço, barraco de favela, porque não tem como, né? Então, quer dizer, são regiões super desiguais, a gente recebe população, né, estudantes de baixa renda. Então, essa discussão que eu sei que é complicada, no momento que não tem orçamento para fazer uma redistribuição melhor, mas que não pode deixar de estar na mesa, quer dizer, é uma matriz que me parece que tem uma variável equivocada, né? Porque a assistência estudantil não se mede por IDH, mas se mede pelo custo de sobrevivência do estudante em cada região. Ok, Maurício, a gente tem 2 blocos de debate, tá? Depois da fala do Wilson, a gente encerra o primeiro e a gente abre o segundo bloco, e aí a gente encerra o painel para poder a gente conseguir fazer o segundo painel. Sou Maurício Freire, sou pró-reitor de planejamento da UFMG, em Belo Horizonte. Eu já fui contemplado em algumas coisas, mas eu queria, apesar de ser um tópico da próxima reunião do FORPLAD, me preocupa muito o tratamento da assistência estudantil na nota técnica do MEC, né? E eu não sei se todo mundo já teve a oportunidade de ler, assusta pelas 800 páginas, mas o que interessa mesmo é o início, e dentre as recomendações, né, que eu acho que não tem nada de inocente naquilo, nós vamos poder, né, na nossa próxima reunião, encontrar com o autor, eles apontam a assistência estudantil, quer dizer, nesse cenário que nós estamos colocando, como um dos pontos passíveis de corte, de ajuste das nossas despesas discricionárias, né? E outro que propõe a centralização dos recursos e para serem distribuídos através de TED. Isso está escrito na nota técnica, né? Então, eu acho que isso aí é uma coisa que deve nos preocupar, quer dizer, nesse sentido, a gente não sabe nem, já está propondo, na nota técnica, já propõe isso para 2019. Tá? E a outra coisa que eu acho dentro desse universo, quer dizer, apesar da Inessa ter citado a Universidade Estadual Paulista, o reitor da USP recentemente falou numa entrevista que a USP não era uma instituição assistencialista. E justamente em cima dessa questão de cortes também nesse sentido, né? Então, são 2 comentários. Boa tarde a todos. Pedro, sobre a tua colocação, realmente 50% da matriz é sobre inversa de IDH. Os outros 50% é sobre aluno cabeça sem peso de grupo. Pelo menos isso está na proposta matriz. Se a CESU está aplicando isso, nem nós sabemos. E tinha um terceiro indicador, que era o bônus por estar no SISU. Mas o que eu queria colocar é o seguinte: hoje, quando a crise vem, a gente tenta buscar dinheiro de algum lugar. O MEC, se não me falha a memória, deve existir, e ninguém questiona isso, eles têm uma bolsa permanência. Eu queria saber se for na praça, sabe o montante que o MEC utiliza anual nessa bolsa permanência e quais os critérios que eles utilizam. E uma pergunta: se nós não teríamos fazer uma gestão que esse recurso viesse para a matriz das universidades, que faria uma gestão mais direta com os alunos dentro das nossas carências, dentro das nossas necessidades. Porque o MEC solta nota técnica sobre penais nossos, mas você não encontra nada na nota técnica, que é do doutor Luciano Patrício, ex-secretário
que já foi secretário executivo do MEC, era assessor da secretária que saiu, ele não se refere em nenhum momento às bolsas permanências que o MEC, qual o critério, como se escreve, para quem que ele libera e como faz. E qual que é o montante que eles utilizam por ano. Ele é maior do que o 1 milhão e 800, 1 milhão, não chega, um bi do Penais, dá 900 e pouco, né? Quanto que eles utilizam na bolsa permanência deles? Acho que, Hamilton, nós dentro da comissão do modelo, a gente pode se debruçar, descobrir esse montante e junto com o FONAPRAS fazer essa gestão junto com o COGRAD, levar para a Andifes uma proposta de incorporação desses valores dentro do Penais.